está aqui em mais um vale de súplicas e também de realizações. E hoje eu vou te contar que a casa tá cheia. A gente não tem só uma entrevistadora aqui, a gente tem duas, né? Isso você já sabe. Mas além disso, a gente tem mais duas entrevistadas, ou seja, quatro mulheres. Sil, e aí? E essa festa que a gente vai fazer aqui hoje, hein? Quatro mulheres empreendedoras, vamos falar a real. Eu tô achando que vai explodir o planeta com esse episódio de hoje. Porque é isso, além de do lado de cá, nós duas sócias, Adriele Marquezine e eu, temos do lado de lá também duas sócias, essa dupla dinâmica que topou entrar nesse Vale do Suplício com a gente hoje. Eu tô falando da Marina Raton e da Marília Ponte, que são cofundadoras da Phil and Lilith, que é uma empresa pioneira em desenvolver produtos para a saúde sexual e íntima femininas. Meninas, Marina, Marília, sejam muito bem-vindas. É muito legal ter vocês aqui. Prazer enorme estar aqui. Agradeço muito o convite, Silvia, Adriele. A gente vai contar aí todas as dores e delícias dessa jornada. Gente, para quem tá ouvindo, essa que falou é a Marília. Guarde essa voz, guarde esse timbre para você não se confundir. Agora, a Marina. Olha, eu me confundi. Então, essa é a Marina. Desculpa, agora sim a Marília. Marília, dá um oizinho. Oi, gente, prazer estar aqui, tô animada com o bate-papo. A gente também não facilitou com os nomes, né? Dupla sertaneja, Mai, Mata, tudo certo. Quem sabe você já tenha sido uma dupla sertaneja na vida passada, né? A gente pode chamar o empreendedor de mesa branca para perguntar. Olha, prazer ter vocês aqui com a gente. E assim, a gente brincou também com essa história da dupla sertaneja, mas sério agora, né? Contem pra gente aí, essa sinergia no batismo, no nome de vocês, ela também acontece aí na vida, na sociedade, no dia a dia. E assim, vocês diriam que vocês mais se parecem uma com a outra ou vocês mais se complementam? Eu acredito que eu e Marina, a gente se combina muito, é muito parecida no que mais importa, que é a nossa visão de mundo, os nossos valores e o jeito como a gente trabalha, o jeito como a gente atrai talentos. Mas eu acho que o principal segredo é onde a gente se complementa. Assim, eu aprendo muito com a Má, em fazer o mais simples, fazer de uma forma mais rápida, mais ágil, que se não fosse isso, eu acho que nenhuma startup para de pé, assim. Então, uma das coisas que mais me complementa, mais admiro a Maia aprendo é em relação a esse ponto, que eu acho que é um ponto fraco meu. Então, o complemento é super importante no nosso caso. E o meu ponto fraco, obviamente, é refletir, ser menos impulsiva, é ter mais tranquilidade. Então, não à toa, assim, a Marília tem um temperamento muito próximo do meu marido, inclusive. Somos o mesmo signo, mas eu acho que já é uma ótima dica, assim, de sociedade, né? Assim, tem essa complementaridade em qualquer relação que ela é super bem-vinda, né? Então, várias vezes eu me pego falando e pensando já como a Marília, e isso me ajuda muito a melhorar como pessoa. Isso dá muito certo na sociedade. E principalmente, acho que o que ela falou, nossa visão em torno do propósito do negócio, assim, é muito alinhada, assim, a gente, mesmo sendo muito diferente, polos totalmente diferentes de temperamento, a gente nunca teve um conflito, assim, a gente consegue se entender muito bem, a gente consegue trocar e se complementar muito bem. Mas meninas, vamos lá. Vocês se conheciam já antes da sociedade? Como que foi? A gente se conheceu na véspera de lançar. Eu estava nos finalmente, assim, nos últimos detalhes de desenvolvimento de produto para lançar a marca Lilith, que nasceu com um modelo de vibrador ali, com essa missão de trazer a sexualidade para um lugar de mais naturalidade, assim, é, das mulheres. E a Má também estava nos finalmente desenvolvendo a Fio, assim, a gente se conheceu na concepção, justamente por fazer parte de redes de negócios femininos e procurar isso, né? E a gente estava num momento que era na pandemia, em 2020. Então a gente se conheceu virtualmente e a gente começou a namorar à distância. Ficaram à distância quanto tempo até se encontrarem? Acho que mais de um ano, assim, a gente se encontrou e
A gente só se abraçou e parecia que a gente se conhecia há muito tempo, né? Eu acho que todo mundo teve um pouco essa sensação com a pandemia, de conhecer muito as pessoas. Os nossos negócios nasceram na pandemia. A gente prototipou, a gente entrevistou, a gente fundou empresas e fez com que as empresas dessem, né, um kickoff assim no meio do auge da pandemia, né? By the way, no auge da pandemia, quando a gente achou que estava melhorando, tudo fechou de novo. Então tem um mérito, enfim, nosso assim de seguir em frente às dificuldades que hoje uma crisezinha não nos abala, assim, sabe? Porque eu acho que o mais difícil a gente passou. Nossa, foi quase um casamento às cegas, né? Mas foi um casamento meio às cegas, mas meio arranjado também, porque a Lídia Cabral, que é essa amiga em comum, que foi a primeira pessoa que me falou da Marília, falou: você está fazendo lubrificante natural, você está entrevistando mulheres, e tem a Marília, que ela é genial, e ela está fazendo de forma muito parecida as pesquisas, só que com um vibrador. Então você precisa conhecer a menina do vibrador. E falou para a Marília mesmo, mas algo muito próximo, você precisa conhecer a menina do lubrificante. E do meu lado, assim, quando eu conheci, ai, é minha sócia aí. E desde. E tudo muito alinhado, né? O nosso processo de pesquisa, sempre trazendo a mulher para o centro, desenvolvendo o produto a partir desse prisma feminino, com uma metodologia de pesquisa mais aprofundada, e chegando num resultado diferente por ter esse cuidado de viés de gênero. A formação de vocês é qual? Eu sou formada em moda, tenho pós-graduação em marketing, minha vida profissional sempre foi uma coisa muito diferente da outra. Motivo de muita insegurança, mas hoje eu pego esse balaio de gato e falo: nossa, que bom que eu fiz tudo isso, porque me dá muita habilidade para transitar em tudo que eu tenho que transitar nessa cadeira de CEO. E eu sou formada em publicidade e passei assim, o maior tempo da minha vida. Onde foi a minha escola foi na Endeavor. Passei 4 anos na Endeavor e não trabalhando como publicitária também. Então, acho que tenho isso em comum com a Má. E como que vocês. Entendi como é que foi esse processo do casamento, né? E eu queria entender como é que chegou para vocês duas, né? Em cada uma no seu momento específico, o desejo de trabalhar com, no caso da Marina, lubrificante, no caso da Marília, vibrador, de onde partiu e qual demanda que vocês queriam atender. Mas do meu lado, eu acho que o trabalho para mim sempre foi um lugar, uma extensão dos meus desejos e vontades pessoais, assim. Sempre tive um interesse muito grande, uma naturalidade em tratar sobre o tema da sexualidade. Eu era a criança curiosa, assim, com as perguntas difíceis para os adultos. E conforme eu fui amadurecendo, eu fui vendo que isso não era tão comum para as mulheres do meu entorno, né? Tive a sorte de ter em casa uma mãe muito esclarecida e com as ferramentas que tinham falava sobre segurança íntima, sobre prevenção de assédio, sobre o direito ao prazer como parte da nossa saúde. E aí tinha esse interesse pessoal muito forte e comecei a sentir falta de ver meus interesses pessoais no meu trabalho, assim. Então, eu trabalhava numa organização com as principais lideranças do empreendedorismo nacional, mas sentia falta de ver mais mulheres, sentia falta de ver negócios que se propunham a resolver problemas que me afetavam pessoalmente, principalmente nessas áreas de interesse. E aí, muito inspirada nas femtechs de fora, gringas, principalmente hoje, assim, a gente vê o ecossistema, principalmente americano, como se a gente pudesse viajar no tempo, né? Eles estão uns 7, 10 anos à frente quando a gente fala de femtechs e negócios liderados por mulheres para resolver os nossos problemas de saúde. E muito inspirada nesses negócios, eu comecei a olhar para oportunidades no Brasil e a Lilith foi nascendo nesse processo, assim. Muito legal. E no meu caso, eu sou mineira de uma cidade muito pequena do sul de Minas, e acho que como grande parte das mulheres do Brasil que estão mais fora dessas bolhas, desses centros mais cosmopolitas, eu acho que eu percebi muito cedo que tinha uma certa limitação ali para as mulheres, assim, sabe? De forma muito sutil, muitas vezes, outras vezes de forma muito direta e óbvia. E acho que, de certa forma, eu nunca comprei muito isso e foi com essa visão assim muito, poxa, mas por que que não tem para mulher? Por que que essa empresa onde o público é majoritariamente feminino tem uma liderança masculina, tem um board masculino? Eu acho que eu não conseguia entender muito bem, assim, sabe? Mas aquilo não, na minha cabeça a conta não fechava, eu não articulava bem, ainda não tinha essa visão e consciência de gênero, de viés de gênero, de enfim, emancipação dentro desses espaços é,
de empresa, empresarial, enfim, de liderança. E acho que, de certa forma, isso guiou muito a minha jornada, até que eu fui passar uma temporada fora e também ouvi pela primeira vez sobre fintechs, e esse negócio virou a minha cabeça, porque é basicamente, a fintech são startups lideradas por mulheres e que resolvem, trazem soluções para dores desse universo feminino. E aí a gente vai olhando para a ciência, vai vendo que tem uma quantidade de dores que de fato não estão sendo atendidas, de falta de estudo científico, falta de dados. Então a gente tem um gap muito grande em termos de soluções. Isso acho que é importante também falar. A maioria das empresas, mesmo vendendo para as mulheres, são lideradas e com boards masculinos. Não tem problema nenhum você ter um homem oferecendo uma solução, mas tem que estar um pouco mais equiparado isso, né? Tem que estar mais uma equidade maior. E quando eu vi essa tese, eu falei, poxa, isso aí é o futuro. E porque tinha também esse começo da jornada de mulheres investindo em outras mulheres. E eu acho que isso cumpre muito esse ciclo de equidade, né? E aí isso me provocou. Eu trabalhava na época numa empresa de tecnologia que tinha os seus gargalos por ser um time majoritariamente masculino e o público ser feminino. Então eu via isso na prática. E aí falei, não, acho que tem que empreender, tem que achar uma solução, quero empreender, prefiro errar, me arrepender eu vou me arrepender mais se eu não for empreender do que ficar com esse projeto só no coração e não pôr ele em prática. Então foi assim que eu vi. Ó, peraí, que vocês falaram um monte de coisa que eu quero aprofundar, que é muito legal. Mas eu só notei, esclareçam pra gente, porque ficou um gargalo aí nas nossas falas anteriores, e assim, teve uma fusão entre as empresas de vocês, é isso? É, em que momento que isso Isso. aconteceu, Marina, Marília, e qual que era esse contexto que você começou a contar aí, Marina, de quando vocês juntaram as empresas, em termos de como as fintechs estavam evoluindo naquele momento? Só para a gente completar essa história aí. Puxa mesmo a gente, porque eu falo muito e vou saindo de um assunto para o outro. Isso já é uma coisa bem diferente da minha sócia, que é super focada e fala tudo com muita lógica. E eu, quando vê, tô lá falando. Bom, a gente fez uma consolidação, então Marina e Marília vende MA de M&A, então não é tão além não é bem uma dupla, é MA de M&A, eu acho que eu gosto de ver, não como uma dupla sertaneja, mas como um sinal de que é um projeto grande. Quando a gente se conheceu, a gente percebeu que tinha muita sinergia e com poderíamos ser sócias, foi se criando uma relação comercial. Então, desde o primeiro mês, assim, a gente já fazia troca de base de e-mail, uma ia para um lugar, a gente começou a vender a categoria num grande varejista, se a marca de uma não estava, a outra puxava, indicava anjo. A Marília investiu na primeira rodada de captação que eu fiz na Fio, assim, ainda. Então a gente já viu que de cara tinha muita sinergia, a gente estava falando com públicos muito parecidos e aí desse namoro, assim, desse trabalho junto, de entender que tinha um potencial muito grande, a gente fez uma consolidação no final do ano passado, que foi super acertado, assim, isso incrementou receita, otimizou a operação, ampliou o público, e mais do que isso, assim, eu acho que hoje traz um conhecimento dessa jornada da sexualidade feminina, que começa no bullet, mas passa pelo lubrificante, aonde essa mulher acessa esses produtos, essas ferramentas, quem são essas mulheres? Então, acho que trouxe uma amplitude, assim, de conhecimento de market fit mesmo, que é onde a gente está se debruçando agora. Esse caminho de crescimento, de ir juntas ao invés de ir sozinha, eu acho que é muito do nosso contexto de ser uma empresa liderada por duas mulheres, assim, e a gente vê como e tem exemplos e ótimos exemplos e referências de outras techs lideradas por mulheres que também encontram num espaço de colaboração e não de concorrência uma oportunidade de crescimento e crescimento mais acelerado, né? E a gente na Fio tem isso desde o dia zero, assim. Então, quando a gente busca investimento com investidoras anjos e hoje consegue mais de 90% do quadro de investidoras da Fio são investidoras mulheres, que basicamente são as nossas clientes que apostam e querem virar nossas sócias, assim, a gente vê com esse olhar todas as outras parceiras desse ecossistema, né? Inclusive as concorrentes, porque antes a gente, nesse
ecossistema, eu com a Lilith, a Marina com a Fio, a gente poderia muito bem ter caído nesse lugar de concorrer, e foi o contrário, né, do que aconteceu. E basicamente isso é a nossa postura para outras empresas, para olhar para parceiros estratégicos, para investimento, tudo mais. A gente troca muito e aprende muito juntas. Muito legal. E assim, a gente sabe que a jornada do empreendedorismo, ela tem muitos desafios, né? A gente está aqui, afinal, no Vale do Suplício. E quando eu penso numa fusão, no M&A, apesar de vocês já terem sido predestinadas, ambas serem más para isso, mas de Marina e Marília, não de más de ruins. Apesar de vocês terem sido Um pouquinho. um pouquinho, É, pode ser muito boa também, né? Excesso de bondade também não dá. não. Mas eu imagino que tenha havido dificuldade, né? Então, eu queria que vocês contassem, pode ser tanto independente, quando vocês estavam com a sua própria empresa, antes de se fundirem, mas também depois da fusão, quais foram os piores passos em falso que vocês deram nessa jornada? Boa, eu posso começar. Eu hoje, olhando para trás, assim, desse movimento de consolidação, eu enxergo muito mais aprendizados e passos assim, ganhos, o saldo é muito mais positivo, mas com certeza tiveram seus desafios, assim, e eu acho que eu faço a comparação de um bom relacionamento, de um bom casamento, assim. Eu e a Má, a gente foi percebendo que muitos dos desafios vinham de uma questão de comunicação e alinhamento nosso e como a gente traduzia isso para as outras pessoas envolvidas nessa relação, né? Então, para o nosso time, para os nossos investidores, para as nossas investidoras, para as parceiras, né, do ecossistema, assim, outras pessoas-chave, porque isso faz tanta diferença. Às vezes a gente sabe que é difícil para uma fundadora ou um fundador traduzir a visão, né, liderar o time com direcionamento que seja coerente, consistente, né? Quando você soma 2 pessoas, 3 pessoas e tem mais, né, sócios ali com modos de operar complementares, mas ainda assim diferentes, eu acho que esse foi um desafio e o maior aprendizado que a gente está tendo, né, dessa importância nossa como liderança de encontrar o nosso jeito juntas de fazer, de como a gente comunica essa cultura, cria esses rituais para a gente estar com o olho na bola, mas mantendo a nossa relação assim alinhadas. E tem sido um exercício incrível, que eu acho que vale para a sociedade, vale para várias outras relações assim de negócio que a gente passa na vida. Mas a gente tem propriedade para dizer, e é incrível porque, né, a gente também, né, tem essa mesma situação de vocês de gestões diferentes. No dia a dia dá uma confusão danada, né? Para você toma muito cuidado, mas no dia a dia para as pessoas que trabalham, se a gente não cuidar direito, é uma confusão danada, né? Essas histórias de diferentes execuções, né, de gestões. Muito. Eu acho que já tem o desafio default, né, de qualquer carreira, enfim, seja empreendedor, seja quem tem time e tem que liderar, enfim, outras pessoas, de cultura, comunicação, enfim, isso já é super implícito. Mas eu acho que no nosso caso, quando fez a pergunta, eu até fiquei meio perdida, assim, nossa, qual o grande desafio? Porque são camadas, camadas de desafio, e não falando isso de uma maneira negativa, assim, e enfim, derrotista, assim, mas é um mercado novo, com um assunto que ainda é muito tabu, que precisa ser repaginado, que tem muita oportunidade e, e que ainda, quando a gente fala dele por ser muito tabu e não ter espaços de diálogo, quando a gente fala da sexualidade feminina, ele tende a ser visto às vezes como uma visão muito pessoal. Então é muito comum, apesar da nossa estratégia, apesar do nosso brand voice, apesar de tudo, a empresa, as nossas inovações, os próximos passos e até os produtos serem vistos com olhos de terceiros a partir da experiência dela, né? Então, desde coisas do tipo, por que você não faz um vibrador rosa, assim, porque talvez a pessoa goste de rosa e, sabe? Então, tem uma coisa, assim, muito personalista, assim, das pessoas darem opinião a partir dessa vivência que elas têm a partir da sua própria sexualidade.
A gente tem essa segunda rodada de investimento que a gente fez, foi com um grupo de mulheres, que é o Sororité, um grupo de investidoras incríveis, assim, a gente trouxe um smart money super estratégico, além de consolidar, né, a Fio como uma das poucas startups que tem investimento majoritariamente feminino, de anjas investidoras, e isso diz muito sobre como a gente está avançando no ecossistema, mas era muito interessante na hora do pitch, que as perguntas estratégicas se confundiam com as perguntas com viés pessoal, e às vezes o pitch virava um debate assim de uma experiência própria, né? Então acho que isso mostra muito como a gente está refém de espaço para falar dessa parte da vida da mulher que é super importante e decisiva na saúde dela. E isso é um desafio, né? Porque a gente tem que descobrir muita coisa, ter muito filtro para mentorias, para sugestões, para onde a gente vai, porque no final do dia quem manda é o cliente, né? Essa massa de clientes que traz esses insights para a gente. Com suas individualidades, né? Bem legal isso que você falou. Difícil generalizar, né? Ô Marina, e aí você estava falando também, você começou a falar sobre como esse segmento também carece de dado científico, né? E tem uma frase aí no posicionamento de vocês que me chamou bastante atenção, que é o como o sexo tá ligado ao autoconhecimento, né? E quando a gente ouve ou lê isso, é um pouco intuitivo, né? Você associar as coisas. Mas se vocês considerarem toda a bagagem que vocês têm, né, de estudo, de experiência, dá para ir um pouco além do que a questão intuitiva da relação entre sexo e autoconhecimento. O que vocês têm para contar, assim, de como essas coisas estão relacionadas, talvez mais do que no dia a dia, no automatismo, a gente perceba? Eu vou abrir a bola aqui, mas vou deixar a Marília fazer o gol, porque ela é educadora sexual. Mas o que a gente percebe, Silvia, é que, primeiro, que sexo não é tão intuitivo quanto parece, e sexo, a sexualidade feminina está muito mais fusionada com a nossa saúde do que também parece estar. Então, claro que o conhecimento é fundamental, o sexo a gente vai aprendendo a fazer, não é natural, não é uma coisa. Procriação pode ser, mas o sexo prazeroso ele precisa ser educado. Mas especificamente no caso da mulher, a gente tem muitas micro jornadas e micro momentos que interferem na nossa qualidade sexual. De uma candidíase a um ressecamento íntimo, ao puerpério, à menopausa. E isso até o momento era pouco falado, era pouco é, tinha uma intersecção muito, né? Não estava com essa intersecção. Ah, por que não estava com essa intersecção? Porque aí você tem um lubrificante sabor chantilly, cheio de açúcar, que aumenta muito mais a sua chance de ter candidíase e vai atrapalhar a sua rotina de sexualidade, mas era o imaginário que a gente tinha, eram as soluções que a gente tinha até então. Então, a nossa tese está muito nesse lugar de saúde, do corpo saudável, porque isso é muito determinante de como a mulher vai sentir prazer. É muito legal, a gente se empolga aqui com o tema, porque a gente sabe o quanto que é central, né? A gente fala muito desse lugar da sexualidade ser sobre quem a gente é uma parte constituinte da nossa identidade, né? Como sujeito. E quando a gente fala de formas de expressar, né? O sexo é uma delas. A gente tem muito o que conversar, o que discorrer sobre a qualidade desse sexo, mas não só como uma ferramenta de diversão, de relaxamento, mas como a disse, como uma parte muito importante da nossa saúde, e não só saúde íntima, mas a nossa saúde é, a nossa saúde integral, assim, né? E principalmente a falta desses dados e desse embasamento científico afeta a nossa qualidade de vida como mulheres. Então, desde da menarca, da menstruação, eventualmente na gestação, até o climatério e a menopausa, a gente tem muitos sintomas de saúde específicos e momentos que afetam a forma como a gente se relaciona intimamente, mas é como a gente se comporta e se coloca no mundo, né? Afeta como a gente trabalha, como a gente se diverte, como a gente se alimenta, como a gente
precisa tratar a nossa saúde. Então, a gente está sempre nesse lugar, assim, como negócio, a gente acha que é muito estratégico estar nessa intersecção, assim, né? Desse lugar da sexualidade, que entra o sexo, entra a saúde, e a gente precisa de dados porque é muito desconhecido, né? É muito desconhecido. A gente senta para conversar com uma médica ginecologista, por exemplo, é, e ela vai trazendo e listando os sintomas de uma mulher na menopausa, que são mais de 30, são mais de 40 sintomas. A gente está falando de ressecamento íntimo, que é um sintoma que afeta a maior parte das mulheres, que não é só na menopausa, né? Que é quando você vai fazer um tratamento dermatológico com um medicamento, seca tudo, a sua pele, inclusive o seu canal vaginal, interfere em tudo, né? Na prática de esportes, no seu bem-estar, no desconforto para você ter uma relação. Então, está tudo tão conectado e a gente está muito nesse lugar de escolher nossas batalhas e priorizar, né? Porque é muito atrativo a gente querer se propor a resolver tudo junto, assim, sabe? O Marília nem precisa pensar muito para para saber que essa falta de dados aí tem a ver também com assuntos que são tabu, né? Principalmente sexualidade feminina, né? Eu lembro de ter visto um depoimento de eu não lembro o nome dela, uma pesquisadora, uma cientista gringa, que ela estuda, a linha de pesquisa dela é na área do sexo, e é difícil ser levada a sério, assim, né? É um negócio assim, tipo, quinta série, né? As pessoas não saem da quinta série, né? Nossa, total. Total. Tem até uma série não sei se vocês já ouviram e se você, Valer, ouviu, mas que é muito interessante, uma série do Lab 37 Graus, que chama Corpo Especulado. E tem um episódio, aqui no Spotify mesmo, e tem um episódio que fala sobre o clitóris e como ele surgiu e foi retirado dos livros de anatomia ao longo da história, né? Não tá, não, agora não tem mais, gente. Esquece. Então, é uma coisa assim, é muito recente, né? Todo o mapeamento da vulva com clitóris e o mapeamento completo, ele é recente demais, né? Posso até estar falando alguma coisa, não sou especializada, né? Mas é muito tabu mesmo, inclusive para a ciência. Então, quem quiser, ouve essa série do blog Yasmina com Serrapilheira. É muito legal. E falando sobre isso, sobre estudo nessa área, sobre a saúde feminina em conexão com a saúde sexual, é, a Lilith, né, antes da fusão, ela lançou no Brasil, no meio da pandemia, 2020, o primeiro vibrador criado e desenvolvido por e para mulheres, que foi feito a partir de pesquisas com usuários e especialistas. Aí quando eu vi essa pergunta, eu pensei assim, até então o vibrador era só criado por homens? Como é isso? Parece que ele foi criado inicialmente por um homem, né, lá no século XIX, né? George Taylor, eu colei aqui no Google. É isso? Não tinha um grupo focal só de mulheres para fazer um vibrador até então? Ó, essa é uma pauta polêmica, porque a história de surgimento dos vibradores é muito polêmico, que ninguém sabe datar de onde que foi, né? E eu acho que quando a gente fala de saúde íntima feminina, tem um pouco disso. Como ao longo do tempo é apagado da história e retoma, a gente vai perdendo os detalhes. Então, hoje não tem um consenso de como que foi o primeiro vibrador, como que foi surgido, para que era mesmo para mulheres na histeria ou não, tem vários caminhos assim históricos, é, mas de fato a gente foi a primeira marca que se propôs a testar os vibradores com mulheres, no sentido de a gente selecionou dezenas de mulheres, reservou um espaço físico, trouxe uma terapeuta sexual e testou e observou essas mulheres utilizando os vibradores nos próprios corpos, né? E aí a gente muito mais usou esses dados para desenvolver a nossa marca com conteúdos, com uma comunicação e posicionar esse produto pensando nas necessidades da mulher. E a gente, nesse momento, com esses aprendizados, viu que não valia tanto a pena desenvolver um foguete tecnológico ou um vibrador super diferente ou uma tecnologia que eu estava muito nesse lugar com a Lilith no início, né? Tipo,
qual que é o material, o tipo do botão, o carregador mais inovador para resolver esse problema, que é a desigualdade de prazer entre homens e mulheres na relação, né? Que é o gap do orgasmo, que a gente fala, que é muito mais frequente os homens acessarem, né, relações prazerosas e atingirem o clímax que mulheres, principalmente mulheres heterossexuais. E aí, nesses estudos, a gente vai percebendo que não era sobre os vibradores em si, era sobre um acesso a conhecimento da saúde íntima. Então, essas mulheres estavam muito mais interessadas em entender a própria anatomia e ter um espaço seguro para conversar, tirar dúvidas, e de fato entender como que usa o vibrador. Ah, então tem um clitóris, ah, então é aqui. Se eu deixar nessa posição, e aí entra o autoconhecimento, né? Se eu estimular da fórmula XPTO, eu atinjo o prazer que em 50 anos da minha vida, tendo 3 filhos e mesmo tendo estudado medicina, eu nunca acessei. Então a gente ia vendo o caso assim, então foi muito mais uma inovação na forma como a gente fez. Então essa geração de empreendedoras, a Lilith e outras, a Fio e outras empresas recentes são as primeiras que têm assim, mulheres liderando o desenvolvimento de produto e considerando as necessidades de nós próprias mulheres na criação dessas soluções. Isso é inédito. Agora, o vibrador bullet já tinha vibradores bullets há dezenas de anos, muito parecidos, e a gente, como negócio, se preocupa muito menos com isso, sabe? Com o hardware, nesse momento de negócio que a gente está hoje. Muito legal. Quando a gente fala das nossas jornadas parecidas e da gente ser essa primeira geração de mulheres desenvolvendo esse tipo de produto para outras mulheres, eu acho que o resultado é esse, né? Tipo, às vezes é muito menos uma inovação tão tecnológica, robótica, e mais até na forma, na experiência do usuário, que a gente consegue captar por ter essa intimidade, né, com essas dores. E esse match da Fio e da Lilith é muito bom, dá muito certo por isso, porque do lado do lubrificante, quando a gente se propôs a fazer um lubrificante natural, era porque a gente tinha um número de mulheres muito grande usando óleo de coco de cozinha, levando para o banheiro, onde você tem uma taxa de contaminação, onde aquele produto não foi feito para aquilo, mas elas usavam porque elas não queriam usar um lubrificante químico, ou muitas vezes não podiam, porque se você tem algumas questões, tipo vaginismo, vaginite, isso atrapalha muito. E na era do skincare natural, a gente está no boom, a gente tem creme natural para qualquer pedaço do corpo humano, mas para intimidade feminina, a gente dificilmente vai achar. Então já começa uma coisa estranha, assim, ué, pera, não, o uso de recorrência é um mercado gigantesco, por que a gente não está desenvolvendo isso, né? E do lubrificante tem essa similaridade e vai muito de encontro com o que a Marília falou. Tinham vários lubrificantes, tem vários lubrificantes na gôndola, mas o design pegou muito, assim, essa mulher comprava um lubrificante da gôndola de farmácia, tinha vergonha de deixar do lado da cama, não escondia, porque era um design que deixava ela com vergonha da faxineira ou do filho que estava ali. A própria experiência de compra, né? O lubrificante com muita frequência fica na gôndola mais próxima da gôndola masculina, perto do gel bosano. Eu sempre falo gel bosano porque em pesquisa isso sempre vinha, assim, quando a gente pesquisava essa jornada. E aí essa mulher tem que pegar o lubrificante, colocar na cestinha, ficar ali na fila, né? Isso antes da pandemia. E mesmo as mulheres que compravam online, se ela divide o computador com o filho, se ela tem um filho pequeno em casa, o celular, ou o próprio computador, essa ferramenta de compra que vai ser dividida, se o site for de um sex shop que tem uma pessoa de lingerie, a experiência de compra vai estar muito bugada, ela não vai querer. Então, o que eu acho que é muito ganhador é que a gente não inventou a roda, mas a gente constrói uma forma mais humana e acessível para que as mulheres resolvam essas questões que são gigantescas, é um mercado absolutamente promissor, com uma recorrência absurda, a gente já vê a recorrência no nosso negócio, e com o potencial da gente achar cada vez mais esses pain points, posto que a gente tem pouco estudo científico, né? Semana passada, eu acho que saiu um estudo sobre a função do prazer, o clitóris, por ele esquentar essa região quando a gente tem prazer,
para mulheres tentantes, isso pode ser muito bom, porque tem essa questão de temperatura, da ovulação. Então, a gente está descobrindo muita coisa ainda sobre essas benesses, assim, do prazer feminino, que não foi colocado no nosso corpo à toa, assim, tem algum motivo para estar lá, para além de liberação de hormônio e relaxamento. A gente sabe que quem hoje quer comprar e compra um lubrificante é quem quer muito, mas tem que querer muito, muito, muito para passar por todas essas barreiras, assim, né. E o principal problema, que a gente está tentando resolver é quem não sabe que po os benefícios, né, quem está ali com a dor ou que tem uma relação íntima, que está exposta, quando você não usa lubrificante, aumenta a chance de você ter infecções e doenças sexualmente transmissíveis, aumenta a chance de você ter cortezinhos e fissuras íntimas, e são mulheres que convivem com isso a vida toda, assim, sem saber da gôndola da farmácia, sem nem considerar esse início do processo, assim. Por isso, de novo, tem um desafio muito grande em como a gente comunica e torna esse conteúdo mais acessível antes de repensar o produto e redesenhar, sabe? Nossa, Marília, faz todo sentido. Tem muito trabalho de base para ser feito, né? Para que antes de querer fazer qualquer melhoria, como vocês disseram, não sei qual das duas falou, mas antes de mexer no hardware, né? E vocês estão falando então que nessa pegada de deixar naturalizar isso mais, Marina Marília, vocês mexeram no design do produto para que isso seja mais simples, mais natural. Isso me passa na minha cabeça também, que faz todo sentido, porque o sexo ele ganhou, enfim, por várias razões, mas esse caráter meio teatral, né? Uma coisa assim extravagante, teatral, enfim, que é uma loucura, né? Tá muito longe da realidade feminina, né? Em geral, eu acho, esse tipo de pensamento, né? De mentalidade. Eu acho que vou também falar rapidinho, vou passar a bola para Marília, mas sexo bom é aquele que te cabe, né? Aquele que faz você sentir prazer. Então, muito menos sobre a forma e mais aquilo que você de fato genuinamente descobre que te faz bem e é aquilo que você quer de forma consciente. Mas, de forma geral, que a gente percebe que a gente está sempre performando o que a pornografia nos ensinou. E a pornografia, ela infelizmente não é um viés aí muito pró sexualidade feminina, né? O cara fica ali super excitado e a mulher já está muito excitada ao mesmo tempo, e o homem e a mulher têm diferentes tempos de excitação. Então, a gente acaba performando mais dentro do que é bom para o homem e não tão bom para a gente, o nosso tempo, o tempo de excitação, toda jornada que nos leva à sexualidade. Então, não querendo fazer uma visão careta das coisas, mas é que eu acho que a gente performa por a gente não aprender, a gente não vê mulher, né, sentindo prazer, a gente não a pornografia talvez devesse, assim, ter a pornografia, eu sei que tem sempre volta, assim, a pornografia feminina, não, mulher não gosta de ver, gosta mais de escutar, os contos são mais, enfim, geram mais excitação e tal, mas eu acho que a gente é muito pobrinha, assim, de referência, sabe, do que é o Muito! nosso prazer. Não, mas com as referências que a gente tem de pornografia, é óbvio que a gente vai preferir ouvir do que ver, né? É horrível. Meu Deus, o que está acontecendo com essa moça? Alguém tira ela daí, coitada. Sabe uma outra coisa que me traz muita curiosidade também, eu queria ouvir vocês, é assim, que claro que a gente está falando do universo feminino, né? E geralmente, na minha percepção, a gente segrega um pouco as coisas para falar do universo feminino, só que ele não existe sem o masculino. E aí é o que eu queria perguntar para vocês, o que essa imersão na sexualidade feminina, né, nesses anos todos de vocês aí à frente das empresas, o que tudo isso ensinou ou ensina vocês também sobre a sexualidade do homem? Eu confesso, Silvia, que eu não é tanto, tanto, tanto desafio e oportunidade, invisibilizada, assim, quando a gente fala de saúde íntima feminina, que não tá nas minhas prioridades, assim, me debruçar sobre, mesmo tendo muito interesse. Então, por exemplo, a gente vê negócios que tratam de saúde íntima masculina, que são tratados como health techs, as startups, né, que resolvem os problemas específicos da saúde íntima feminina, são as startups que são a cara da categoria geral, né? A gente vê um pouco, de certa forma, a sexualidade masculina
como a sexualidade humana, desde sempre, né? Então, ali o corpo do homem é o corpo humano, né? O corpo da mulher é o corpo da mulher. Então, como a gente partiu desse padrão para estudar, para conhecer, para desenvolver medicamento, para produzir ciência, né? Então a gente tem, acho que 7 vezes mais estudos sobre disfunção erétil publicados, mesmo sendo um problema que acomete é, a, a minoria dos homens, do que sobre menopausa, que é um momento, uma fase de todas as mulheres, né? Então, se nós sobrevivermos até os 40 mais, até os 50 anos, que estamos sobrevivendo cada vez mais, a gente vai passar com certeza por essa fase. E não se tem estudo sobre isso. Então, pessoalmente, a gente olha muito mais para essas oportunidades que ninguém está vendo da saúde íntima feminina e tentando ao máximo trazer os homens para a mesa, para a conversa, para olhar para esses problemas. Então, a gente, tanto da perspectiva de investidores, como de clientes, a gente tem uma base que hoje é minoria, né, mas a gente comunica com homens que estão interessados em resolver a questão dessas parceiras na intimidade, né? Então, a gente conhece muitos homens que vão no site da Fio e eles são os responsáveis por comprar e repor o estoque de lubrificante da parceira, porque sabe que, assim, se a parceira não tiver aquilo, ela não vai ter prazer e ali eles não vão ter aquele momento gostoso de intimidade do casal, assim. Então a gente está muito nesse lugar ainda de trazer os homens para a mesa para conversar, para entender sobre a sexualidade feminina também, para convidá-los para participar da dança, do que a gente propriamente voltar muito a nossa atenção para a sexualidade masculina neste momento. Perfeito. Meninas, a gente está chegando aqui no final do nosso podcast e agora na última parte a gente tem uma sessão de rapidinhas, pergunta e resposta, assim, na lata, pá! Que vai ser um pouquinho mais difícil de administrar, porque estamos com duas mulheres aqui, duas pessoas, então eu vou direcionar para cada uma no momento certo, tá bom? Vamos lá? Marília, eu admiro na Marina. Eu admiro na Marina a capacidade de resolver problema, porque eu entrei nesse podcast e não tinha pensado em gravar da sala, estava ali tentando conectar minha internet no mundo ideal, e a Marina sempre traz formas mais inteligentes de resolver os problemas. Nossa, drop the mic, né? Marina, você já sabe o que te espera, né? Eu admiro na Marina. Na Marília, na minha M&A. Ai, meu Deus do céu! Eu admiro muita coisa, sou a rainha do fã-clube, sabe? Mas eu tava pensando hoje de manhã, assim, que eu precisava mandar um áudio pra Marília, já vou aproveitar então falar aqui que ela tem uma capacidade de negociação, assim, essa menina tem que se enfiar nesses estudos de negociação, de pessoas que intermediam coisas difíceis, assim, eu acho que se ela fosse pra Ucrânia e pra Rússia, ela ia achar uma saída. Ela é muito boa, tem um jeito muito bom pra lidar. Eu geralmente atrapalho, já, mas também tem que passar isso aqui, né? E ela vai muito na calma, na inteligência, na prudência. Então, fica aí a dica pro Itamaraty. Muito bom. Agora é para as duas, hein? Vamos ver quem vai mais rápido. Eu quero ver o circo pegar fogo. Amor ou sexo? Hoje, amor. Eu tô no puerpério, tá, gente? Só esse contexto. Faz todo sentido. Foi bom ter feito contexto. Ai, gente, amor também. Olha que casa de ferreiro, espeto de pau. Gente, mas com amor, o sexo, ele pode ser muito maravilhoso, né? Ai, a intimidade é muito gostosinha, sabe? A intimidade que se constrói é muito gostosinha. Marília, não me peça para... Nossa, buguei agora. Não me peça para decidir algo sob pressão, assim, eu travo. Se o meu parceiro estivesse aqui, ele estaria dando uma risada, assim, porque nesse momento eu sou uma pessoa que precisa de mais tempo para analisar, para tomar decisão, de mais segurança. Então, isso, não me peça para fazer algo sob muita pressão, que eu dou essa bugada em 5 minutos. Sai, mas é um pouquinho mais dolorido. Pegou o recado, né? Melhor a gente contar. Sim, e a própria travada na resposta é a metalinguagem disso, né? Entendo.
Marina, a vida é muito curta pra... Para se preocupar com o que os outros pensam. Agora é para as duas. Quem responder primeiro? O corpo da mulher é... Delicioso. Marília? O corpo da mulher é a origem de tudo. Ai, Oh! maravilhosa. Por fim, também quero que as duas respondam. Saúde sexual não é... Não é pouca coisa, não pode ser negligenciada. Não é papo de nicho. Muito bom! Meninas, foi incrível. Eu queria continuar nesse quiz. E vocês? Com Tá certeza, muito bom. com certeza. Meninas, mal posso dizer o prazer que foi conversar com vocês e aprender com vocês. Espero que muita gente ouça esse Vale do Suplício. Ele é extremamente necessário e obrigada a vocês por trazerem tanta profundidade e seriedade, a seriedade que merece a sexualidade feminina, viu? Sejam sempre muito bem-vindas aqui no Vale do Suplício. Gente, obrigada, é uma delícia. Esse é um momento de terapia de casal aqui para sócios. A gente fica na correria do dia a dia, da operação pegando fogo, tudo mais. Então dá um respiro, é muito bom, assim. Então, obrigada pelo convite. Tô doida para ouvir como o episódio ficou, vai ser publicado e para compartilhar com todo mundo. Obrigada, gente, adorei. Obrigada, meninas. Marília, só para fechar uma coisa que estava na minha cabeça e eu não perguntei, o nome Lilith tem alguma coisa a ver com a história bíblica? Tem a primeira feminista, Conta a rapidinho, serpente, tem tudo a para ficar ver. aqui Tem tudo de a ver. bônus. Claro, o mito de Lilith, né, é um mito, uma história que eu conheci quando eu comecei a pesquisar, assim, a gente estava no processo de pesquisa e estudo dessas mulheres e simbologias do feminino ao longo da nossa história, e Lilith é um mito da primeira mulher de Adão que não subjugou e não se diminuiu para caber nessa relação, né? Então tem trechos aí do mito que mostram que diferente de Eva, que veio assim da parte, né, da costela de Adão, ela foi feita assim como homem do barro, e não se contentou em ficar por baixo nos momentos de relação íntima. Então aí a nossa versão da história, ela criou asas e voou aí com liberdade. E tem todas as versões, mas é uma simbologia do que a gente acredita, que é de nosso direito, assim, da intimidade, que é uma intimidade prazerosa, segura, saudável e principalmente livre. Olha, então vamos terminar chupando essa manga maravilhosa. E você que está ouvindo a gente, acompanha a gente em todas as redes sociais. A gente está no LinkedIn, a gente está no Instagram, a gente está no TikTok. Bom, não são todas, mas são as que importam. E se você tiver alguém para indicar para ser entrevistado aqui para o Vale do Suplício, manda um e-mail para valedosuplicio@agenciasense com SE no final.com.br. Muito obrigada, meninas. Até o próximo Vale. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada, gente. Valeu, gente.